Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 1 da semana 33. Eu sou a professora Jandira. Em nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 45 e 46 do livro Aprender Sempre, volume 2. Então, vamos lá. Eu vou esperar para que todos vocês possam pegar o livro Aprender Sempre e encontrar a página 45, que é por onde nós iremos começar. Já encontraram? Então, vamos colocar a data de hoje. Nós tivemos aí um final de semana prolongado, vocês ficaram sem aulas sábado, domingo, segunda, dia 1º de novembro e terça, dia 2 de novembro, que foi ontem feriado. Então, hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. E nós iremos marcar 3/11 de 2021. Percebam que nós mudamos. O mês de novembro é o 11º mês do ano. Por isso, nós representamos o mês de novembro com o número 11. Se vocês já marcaram a data de hoje, nós vamos para a hora da leitura. Esta semana eu estarei trazendo algumas leituras do livro Criança Poeta, do autor César Obeide. A leitura de hoje é O Meu Pai é Engraçado. E se você quiser, poderá fazer a leitura comigo. O meu pai é engraçado. Meu pai conta o que fazia quando ele era criança. Eu não sei se é verdade ou somente se é lembrança. Sempre conta que não tinha internet, celular. Não entendo como ele conseguia conversar. Ele tinha uma vitrola em vez de ter um CD e um tal videocassete no lugar do DVD. Não entendo por que diz que hoje tudo é diferente. Já eu acho a mesma coisa, o passado e o presente. Meu pai disse que sonhava o que eu tenho sonhado. E se sonho é o mesmo, o que pode ter mudado? E aí? O que vocês acharam desse texto Meu Pai é Engraçado? Vocês já conversaram com alguém da família de vocês sobre o que mudou desde a época em que eles eram crianças para os dias atuais? Bem, eu também sou como esse pai aí do texto. Quando eu era criança não tinha nem internet, nem celular. E se nós conseguíamos conversar? Sim, muito mais do que nos dias de hoje. Eram conversas muito divertidas, muito agradáveis, porque nós não conversávamos pelo celular, nós conversávamos pessoalmente. Mas é lógico que com toda a tecnologia, com toda a modernidade que nós temos vivido nos dias de hoje, muitas coisas boas aconteceram. Por exemplo, utilizar o celular para conversar com alguém que mora distante, em outra cidade, em outro estado e talvez até em outro país. Mas se você gostou desse texto, você pode aproveitá-lo para perguntar para alguém aí de sua casa como eram os tempos quando essa pessoa de sua família era criança. Tenho certeza que você vai se surpreender com todas as mudanças que aconteceram dos dias em que essa pessoa era criança até os dias atuais, os dias de hoje. E agora nós vamos para a língua portuguesa, lembrando que são as páginas 45 e 46. E hoje nós vamos dar início a uma nova sequência didática. Na semana passada, nós terminamos a sequência didática 3, que nós estudamos sobre notícias, slogans. Vocês se lembram disso? Sim? Anúncio publicitário. E hoje nós vamos começar uma nova sequência, que é a sequência didática 4, Lendas Brasileiras. Aula 1. Você conhece alguma lenda brasileira? O título da aula 1 já é uma pergunta. E aí, você conhece alguma lenda brasileira? Nesta aula,
Você e seus colegas irão refletir sobre as lendas brasileiras que conhecem e conversar sobre como as conheceram e onde elas costumam ser contadas. O que você sabe sobre essas lendas? Vamos para a atividade. Você deve conhecer algumas lendas. Faça uma lista das que você conhece. Bem, antes de você começar a fazer aí a sua lista, vamos conversar um pouquinho sobre o que são lendas. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Então, a lenda é uma história fantasiosa, ou seja, ela não é real, ela não é verdadeira, ela nasceu na imaginação de alguém e ela é um texto de tradição oral. Vocês se lembram que é um texto de tradição oral? São aqueles textos que são passados de uma geração para outra oralmente. Então, os avós contavam para os netos se tornam adultos, têm filhos, contam para os filhos, e assim vai seguindo. Então, lendas são narrativas fantasiosas, elas não são reais, e elas são passadas através dos tempos pela oralidade, elas são textos de tradição oral. Agora vamos retornar para a nossa atividade. Você deve conhecer algumas lendas. Vamos lá, me digam aí de casa, quais lendas você conhece? Quais você já ouviu? Você ouviu essas lendas aonde? Em casa, na escola? Vamos conversar aí um pouco. Vocês podem contar para mim e para alguém da sua família que está aí com você. E agora você tem que fazer algo nessa primeira atividade. Faça uma lista das que você conhece. Quais são as lendas que você conhece? Você vai escrever as lendas que você conhece aqui neste espaço. Eu vou colocar aqui algumas lendas bem conhecidas e você pode utilizar algumas como sugestão. Aquelas que você conhece, você pode anotar aqui, elas podem fazer parte da sua lista. Agora, se você não conhece, não escreva, combinado? Então, vamos lá, vou colocar algumas aqui. Lenda da Sereia Yara, se você conhece, você pode registrar aqui. Lenda do Lobisomem, do Boitatá, do Curupira, do Negrinho do Pastoreio, do Caipora, da Vitória Régia, do Saci e da Mula Sem Cabeça. Então, eu coloquei aqui uma lista, que é apenas uma sugestão. Você vai observar quais dessas lendas você conhece, pode registrá-las aqui em sua lista. Agora, você conhece outras lendas que não apareceu aqui na minha lista? Coloque as lendas que você conhece, tudo bem? Essa lista é uma atividade pessoal. Cada um de vocês irá fazer a sua própria lista com as lendas que você conhece. Se você já pausou a nossa videoaula, já conversou com alguém aí de sua casa sobre as lendas que você conhece e já fez a sua lista, nós vamos para a próxima atividade, que também é pessoal. De qual você mais gosta? Por quê? Então, desta lista que você registrou aqui na atividade acima, qual é a lenda que você mais gosta? Você vai escolher apenas uma, a sua preferida. Depois você vai explicar por quê. Por exemplo, vamos imaginar que você escolheu a lenda do Curupira, que é uma lenda bem famosa. Então, você pode colocar aqui, de qual você mais gosta? A lenda que eu mais gosto é do Curupira. Por quê? Porque ele é o defensor das matas brasileiras. Isso que eu estou dizendo é apenas um exemplo para que você possa compreender o que você deve fazer aqui na segunda atividade, tudo bem? Então, você vai escrever o título da lenda que você mais gosta e explicar por que essa lenda é a sua favorita. E a terceira atividade, você vai contar onde ouviu essa história pela primeira vez. Essa sua lenda que você colocou aqui, que é a sua preferida, é aquela que você mais gosta, onde você a ouviu pela primeira vez? Foi na sua casa? Foi na casa dos seus avós?
foi na escola? Onde você ouviu a sua lenda favorita pela primeira vez? Pense aí e responda aqui nesta atividade. Então, essas 3 atividades aqui da página 45 são atividades pessoais. Se você precisar de ajuda para escrever, para fazer o registro da sua resposta, converse com alguém que está aí na sua casa com você, para que essa pessoa possa lhe ajudar. Combinado? Agora, se você já fez essas 3 atividades, nós vamos para a página 46. Não terminou ainda? Precisa de um tempinho? Pause a nossa videoaula e retorne quando você terminar. Combinado? Então, vamos lá, eu vou prosseguir. Aula 2, Boitatá. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas lerão a lenda do Boitatá. Ela é de origem indígena e faz parte do nosso imaginário popular. Antes disso, vamos pensar. Que personagem é esse? Qual sua forma? O que ele faz? Número 1. Antes de ler a lenda, imagine. Como é o Boitatá? Escreva as características e desenhe o que você supõe. Bem, talvez você já tenha ouvido sobre a lenda do Boitatá e já saiba que personagem é esse. Se você já ouviu, você vai escrever aqui as características. Como é o Boitatá? Você pode colocar aqui o que você sabe. Agora, se você não ouviu a lenda do Boitatá, você vai colocar aqui como você o imagina. Como ele é? Ele é grande? Ele é pequeno? Ele tem algum poder? O que ele faz? Você vai escrever aqui algumas características do Boitatá. Em seguida, você vai fazer um desenho de como você imagina que o Boitatá seja. Tudo bem? Então, para esse momento, para que você possa escrever as características, o tamanho, a cor, como ele é, o que ele faz, você pode escrever o que você se lembrar aqui do Boitatá. E, em seguida, fazer um desenho. Então, a minha sugestão é que, nesse momento, você pause a nossa videoaula, escreva as características, faça o desenho e, em seguida, retorne. Tudo bem? Então, vamos lá. Você já pode pausar para realizar aqui a atividade 1 da aula 2. E aí, já escreveu as características do Boitatá? Já fez um desenho sobre esse personagem? Bem, antes de nós lermos, eu quero falar aqui para vocês do significado dessa palavra. Boitatá é a junção de 2 palavras de origem tupi-guarani, e essas palavras significam cobra e fogo. E agora? Você já se lembrou desse personagem? As características que você imaginou têm a ver com o que eu acabei de falar? Bem, você vai descobrir mais sobre esse personagem do folclore, sobre essa lenda, na leitura que nós iremos fazer agora. Número 2, leitura da lenda Boitatá. Boitatá. A lenda do Boitatá foi trazida pelos portugueses na época da colonização. Eram os padres jesuítas quem descreviam o Boitatá como uma gigantesca cobra de fogo ondulada, com olhos que parecem 2 faróis, couro transparente que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas e na beira dos rios. O Boitatá pode se transformar em uma tora em brasa, para assim queimar e punir quem coloca fogo nas matas. Quem se depara com o Boitatá geralmente fica cego, pode morrer ou até ficar louco. Assim, quando alguém se encontrar com o Boitatá, deve ficar parado, sem respirar e de olhos bem fechados. E aí, você já conhecia essa lenda? Bem, se você achou a lenda um pouco assustadora, fiquem tranquilos, porque nós já conversamos no início dessa aula que lendas são narrativas fantasiosas. Então, essa lenda nasceu na imaginação de alguém,
e foi transmitida através da oralidade, mas o Boitatá é apenas um personagem. Ele não existe, essa história não é real. Tudo bem? E aí, se você gostou dessa lenda, se você achou interessante, você pode contar para alguém que está aí na sua casa e vocês podem conversar sobre outras lendas brasileiras. Tudo bem? E a nossa aula de hoje está terminando. Eu quero desejar para todos vocês um bom descanso e um ótimo dia. E amanhã eu estarei aqui esperando por vocês com muito carinho. Até lá, queridos. Tchau, tchau.